Bom, vamos ver agora a parte de combustíveis e produtores de energia, né? A produção aí de energia térmica. Tá lembrando que energia térmica está relacionado à temperatura, calor, né? Bom, energia térmica. É, a gente pode dizer que o Sol ele foi a primeira fonte aí de energia e calor, né? Para a humanidade, pelo menos, né? Já que o Sol é a nossa estrela e ele é a principal fonte de energia para o planeta Terra. Não só para o planeta Terra, mas também para todo o sistema solar, né? Em relação à energia térmica, até a energia e calor, né? Somente na era de é, Paleólito, no caso esse nomezinho aqui, que está relacionado aí à idade das pedras, tá? Época lá, que é Paleolítico. Paleolítico é essa idade aí realmente das pedras, tá? Dos homens das cavernas, por exemplo, né? Como a gente costuma dizer. Então, somente nessa época aí, a Idade das Pedras, por volta de 2,5 milhões de anos, o homem começou a utilizar e a dominar o fogo. Você já deve ter ouvido falar que os homens da caverna foi que descobriram o fogo, né? Mas isso aí, antes disso, a fonte de calor, fonte de energia e calor, era apenas o sol, tá? Então, somente nessa época aí foi que veio ser utilizado aí o fogo como a fonte aí de energia térmica. Também foi utilizado para luminosidade, né? Para energia luminosa. Também foi utilizado para iluminar regiões escuras, seja à noite ou nas cavernas mesmo durante o dia. E também foi utilizado para outras diversas atividades, né? Como, por exemplo, cozinhar alimentos e também proteger-se contra animais. É que os animais não conheciam o fogo, né? Eles teriam medo. E ao perceber que aquilo ali queimava, aí eles tinham mais medo ainda, tá? Então, com a descoberta do fogo, os homens da caverna utilizavam para aquecer, para iluminar, para cozinhar e para proteger-se, tá? Até então, os alimentos não eram cozinhados, né? Nem assados. Enfim, eles se alimentavam de alimentos crus. Bom, o fogo ele foi essencial para o desenvolvimento humano, na produção de novos instrumentos e também como fonte de energia para o funcionamento das máquinas térmicas. A energia térmica ela pode ser obtida através da radiação solar, né, da radiação do Sol, né? Energia térmica, lembre-se disso. Também através da queima de combustíveis, você pode obter aí uma energia térmica. O Sol é a principal fonte de calor. E pode-se dizer aí que a luz solar já foi a primeira fonte de energia. A madeira é um combustível, tá? Então, quando a queima de combustíveis, o combustível, um deles é a madeira. A madeira é o combustível mais antigo da história, fornecendo energia térmica aí por meio de sua queima. Com o avanço das tecnologias e o desenvolvimento da indústria, né, aumentou-se aí a demanda de novos combustíveis. Então, a madeira não era suficiente, né? Era necessário mais combustíveis, novos combustíveis. E aí, como por exemplo o carvão mineral, muito utilizado a partir aí da Revolução Industrial, né? Passou a ser utilizado aí principalmente a partir da Revolução Industrial. E foi quando começou a surgir muitas indústrias e a madeira só não era suficiente. Porém, há outros tipos de combustíveis também, como combustíveis fósseis e os biocombustíveis. A energia térmica a energia térmica é liberada na forma de calor, né? Essa energia é liberada na forma de calor,
E o calor é o fluxo de energia térmica. A energia térmica liberada pelo fogo é obtida por meio da queima. No caso, está queimando alguma coisa. Tá? De diferentes tipos de combustíveis. Certo? E aí nós vamos para aqui, combustíveis não renováveis. Vamos ver agora os combustíveis não renováveis, os renováveis e os não renováveis, né? Suas vantagens e desvantagens. Nós temos alguns exemplos aqui de forma de obtenção de energia. Nós temos as usinas nucleares, a energia nuclear, energia eólica, essa aqui, não sei exatamente como funciona essa, tá? Motomotriz, não vou dizer que eu sei, porque eu não sei muito bem como ela funciona. Provavelmente está relacionado aí a ou ao temor de terra ou às ondas. No caso, as marés, eu sei que é utilizando as ondas da maré, tá? O nível da maré, né? Mas vamos ver isso mais à frente. Temos também a geotérmica, biomassa, a hidrogênio, que utiliza realmente o hidrogênio. Temos a hidroelétrica, que utiliza a água para a produção de energia. A solar, petróleo, carvão, solar. Novamente solar aqui. Bom, vamos lá. Os tipos de fonte de combustível, né? Os combustíveis utilizados para a geração de energia térmica, eles são classificados em, aí nós temos aí os tipos: combustíveis não renováveis e combustíveis renováveis. Os combustíveis não renováveis, eles são aqueles que demoram milhões de anos aí para se formar. Nós temos o exemplo do petróleo, tá? É o caso aí do carvão mineral, do petróleo e do gás natural, proveniente de fósseis. Esses não renováveis demoram muitos anos, milhões de anos aí para poderem ser formados. Tá? Então, o petróleo que hoje é consumido, ele foi uma matéria orgânica há milhões de anos atrás. Aí foi se decompondo até se tornar o petróleo. O mesmo acontece para o carvão mineral e o gás natural. Já os combustíveis renováveis são aqueles que podem ser utilizados sem esgotamento na sua fonte, né? Na sua fonte. Como, por exemplo, a madeira, o biogás e a biomassa. E nós temos esse gráfico aqui, essa quantidade aqui que é utilizada. No caso, o gás natural é 22,1 e temos os outros aqui indicando, né? Os mais utilizados são o gás natural, o petróleo e o carvão. Temos um pouquinho aqui de outros, né, que são menos conhecidos, mas nós também utilizamos bastante a biomassa, que seria a madeira, né? Mas uma espécie aí, como por exemplo, a madeira é, de certa forma, a biomassa, ok? Combustíveis não renováveis. Os combustíveis não renováveis, eles são finitos, ou seja, eles têm fim, tá? Uma hora eles acabam. Isto é, o estoque é limitado e irão se esgotar no futuro, irá acabar no futuro. Os principais exemplos de energias não renováveis, como já falei, são o petróleo e seus derivados, carvão mineral e o gás natural. O petróleo e seus derivados, vou falar sobre ele aqui um pouquinho. O petróleo, ele é um hidrocarboneto, que acho que vocês não vão entender agora, mas é a união de carbono com hidrogênio. Tá? Você fica mandando mensagem no chat, fica difícil para mim, tem que voltar. Não, carvão vegetal é uma coisa, carvão mineral é outra. O carvão vegetal ele é retirado da própria madeira, tá? De origem vegetal.
O mineral não. O mineral ele é do fundo do solo e precisa de anos para ser formado. Professor, Oi. eu é assim porque você esqueceu que combustível renovável também tem carvão vegetal. É isso que eu tava falando. Ah, certo. Tá. Sim, o petróleo ele é um hidrocarboneto, ou seja, uma mistura de hidrogênio com carbono, tá? Talvez vocês não entendam isso agora, mas fica sabendo aí. A sua origem ocorre a partir da decomposição da matéria orgânica, seja aí restos vegetais e animais, por milhares de anos, principalmente no fundo dos oceanos e lagos. Então, relembra aí o que eu falei, né? Que o petróleo, ele surgiu a partir da decomposição aí da matéria orgânica através de milhares de anos. Tá? Então, algo que era orgânico há milhares de anos foi se decompondo até dar origem ao petróleo. Então, o petróleo, ele apresenta aspecto oleoso, tá? Você pode ver nessa imagem aqui, ele apresenta um aspecto oleoso e, e coloração variável, além de ser altamente inflamável. O que é altamente inflamável? Ele pega fogo com facilidade, tá? Ele queima com facilidade. Ele sofre extração e resfriamento, permitindo aí a obtenção de diversos produtos, como por exemplo a gasolina, o querosene, óleo diesel, GLP, que é o gás de cozinha, né? O gás de cozinha ele é produzido através do petróleo. Temos também óleos lubrificantes, solventes, o asfalto também, tá? O asfalto pronto, as estradas, né? E também o plástico é obtido através do petróleo. Então são bastante aí os produtos derivados dele, né? É a principal fonte de energia do mundo, é o petróleo. Né? Claro, tirando, estamos referindo à principal fonte de energia de calor, que seria o sol, né? Mas a principal fonte de energia do mundo de comércio é o petróleo. Provavelmente devido a esse grande número aqui de derivados obtidos através dele, né? As maiores reservas de petróleo do mundo ficam nos países orientais, esses países lá, no caso o Oriental Médio, que seria, até o exemplo aqui, a Arábia Saudita, Iraque e Irã, aquela região ali entre, entre a Europa e a Ásia, né? Então, realmente, a maior reserva de petróleo do mundo aí fica nesses países orientais médios aí, do Oriente Médio. Tá? Países como Venezuela, Estados Unidos, Rússia, eles também têm reserva de petróleo. Em 2018, o Brasil ficou em 10º lugar na posição, tá? De maiores produtores de petróleo do mundo. O Brasil ficou em 10º. O gás natural. Muitas vezes aí é detectado como petróleo, tá? É um combustível fóssil, é também encontrado em rochas. Nós estamos falando do gás, tá? O gás natural. Ele é um combustível fóssil, como já foi falado, e encontrado aí em rochas porosas no solo. Rochas porosas são rochas não são tão firmes, tá? São aquelas rochas mais frágeis, digamos assim. Esse gás também é composto de hidrocarbonetos, do quais os principais componentes é o metano, tá? De todos os componentes dele aí, o principal é o metano. Assim como o petróleo, o gás natural é formado a partir da decomposição da matéria orgânica, também por milhares de anos. É formado da mesma forma que o petróleo, tá? Através da decomposição da matéria orgânica e levando milhares de anos para isso acontecer. O gás natural, ele é incolor, não possui cor, tá? E também é indolor, certo? Ou melhor, inodor. Desculpa aí, eu nem li.
inodor. O que é inodor? Não tem cheiro, tá? Então ele não tem cor e não tem cheiro, é realmente um gás. Bom, assim a mistura com outros componentes para a preparação de cheiro e ser detectado caso haja aí algum vazamento. Então, para que você poder detectar se houve um vazamento de gás natural, você precisa adicionar algum outro componente que apresente cheiro. Senão vai haver vazamento e você não vai saber, porque não vai sentir cheiro e nem vai sentir, nem vai notar uma coloração diferente, né, já que não tem cor. Se você relacionar o gás de cozinha, o gás de cozinha ele não é inodor, né? Ele possui cheiro. Então, se haver um vazamento, você começa a sentir o cheiro de gás. Nesse caso aqui, não. Não tem cheiro nenhum. Comparado aos resíduos liberados pela queima do petróleo, a queima do gás natural ele produz menos gases tóxicos. Ou seja, ele produz menos gás tóxico que o diesel, que é a gasolina, tá? Por exemplo, aí de óleos, né? A queima do gás natural produz menos gases tóxicos e poluentes, resultando aí em menos impacto no ambiente, né? Então, digamos assim que o gás natural ele polui menos que os derivados do petróleo. E aí nós temos aqui um exemplo de transporte aí do gás natural, feito aí através aí de gasodutos, né? Nesses canos aqui é por onde passa o gás natural, certo? O gás natural também é utilizado em carros, tá? O combustível para alguns carros. Alguns carros fazem até adaptações, colocando cilindros, para nesse cilindro você poder utilizar o gás natural e queimar. Então é utilizado como combustível também para carros. Bom, carvão mineral. Você pode ver já pela imagem que ele é diferente do carvão vegetal, né? Ele é como se fosse uma rocha mesmo, uma rocha de carvão. Carvão vegetal não, né? Foi uma madeira transformada em carvão. Bom, também é um combustível fóssil, formado a partir aí de soterramento de florestas. Então, veja, ele é de origem vegetal, mas ele é mineral, tá? Porque foi o soterramento de florestas aí há milhares de anos que deu origem aí a esse carvão mineral, sob condições aí de alta pressão e temperatura. Então, foram florestas soterradas há milhares de anos que soterradas ali sobre a terra, ela passou por uma alta pressão e temperatura, dando origem a esse carvão mineral, certo? Esse combustível, ele é muito utilizado aí, opa, ele foi muito utilizado na Revolução Industrial, foi quando deu-se início aí a necessidade de outros combustíveis, né? No século aqui 18, aproximadamente, cerca do século 18 foi o início da Revolução Industrial, já que sua queima ela gerava energia para movimentar aí máquinas a vapor. Foi realmente quando deu início aí às indústrias, né? O grande crescimento de indústrias, por isso o nome Revolução Industrial. Então, havia máquinas a vapor e precisava de combustível para isso. E a queima do carvão mineral era muito eficiente para tal. Então, entre os combustíveis fósseis, no caso entre o gás natural e o petróleo, o carvão mineral ele é o mais poluente, tá? E polui mais que o petróleo ainda. Isso porque a sua queima são emitidos gases presentes aí na formação da chuva ácida e também no agravamento do efeito estufa. Então, a queima do carvão mineral é altamente tóxica. A Rússia e o Cazaquistão eles são os países com a maior reserva de carvão mineral do mundo. Os dois países aí, Rússia e Cazaquistão, certo? Entender sobre esses três combustíveis, sobre o petróleo, o que é o petróleo, como é formado, seus derivados.
e o local onde Uhum. é encontrado, né? Também sobre o gás natural e sobre o carvão mineral. Entenderam sobre esses três? Ficou alguma dúvida? Sim, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Pronto, então encerramos por aqui. Se deu para entender tudo direitinho, a gente para. Isso aqui foi só uma abertura, né, para dizer como surgiu aí os primeiros combustíveis produtores térmicos, né, que inicialmente só tinha o sol e depois os homens da caverna, aí os paleolíticos, eles conheceram aí o fogo, né, descobriram o fogo. E aí o fogo era utilizado, era uma fonte de energia para eles, de energia e calor, é utilizado para aquecer, para iluminar, para cozinhar e para se defender de animais selvagens. E aí foi basicamente só uma abertura. Aqui mesmo foi que nós vimos, falando sobre as principais fontes aí de combustíveis, que temos vários, né? Mas inicialmente falando dos não renováveis, são esses três aí. Próxima aula a gente fala dos renováveis, tá? Então, lembrando esses três não renováveis, são esses três aqui, ó. O petróleo e seus derivados, né, como a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, entre outros. O carvão mineral, que é o mais poluente de todos, e o gás natural, que é o menos poluente de todos. Certo? Então a gente encerra por aqui. Tenha um bom final de semana.